Explore a conexão entre o Êxodo bíblico e a histórica estela de Merneptah nesta fascinante revelação. O Êxodo é, sem dúvida, um dos eventos mais icônicos da Bíblia, descrito como a libertação milagrosa do povo hebreu da escravidão no Egito. Ele não é apenas uma narrativa histórica, mas um fundamento de identidade e fé para comunidades judaicas e cristãs. Contudo, quando tentamos buscar evidências arqueológicas para corroborar essa história, enfrentamos um grande enigma. Quase não há provas diretas que confirmem este evento tão significativo. Atenção! Você está prestes a descobrir segredos ocultos e mistérios que a história tentou esconder. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, comente o que achou e compartilhe com quem precisa saber dessa verdade. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você sabia sobre a história de Israel. Mas então aparece a Estela de Merneptah, uma inscrição egípcia do século XIII a.C., que nos oferece uma pista intrigante. Este artefato menciona um povo chamado Israel, sendo o primeiro registro conhecido dessa nação em documentos históricos. Mas o que isso significa? Essa menção pode conectar-se à história do Êxodo descrita na Bíblia? Essa jornada vai explorar o que a Estela de Merneptah representa para o diálogo entre fé e arqueologia, examinando sua relevância histórica, seu impacto teológico e as perguntas que ela deixa abertas para os estudiosos. O Êxodo é muito mais do que uma simples história. Para os que seguem a tradição judaica, ele representa a formação de Israel como um povo livre sob a orientação de Deus. Para muitos cristãos, ele antecipa temas de libertação e redenção que ressoam na mensagem de Jesus. Biblicamente, ele descreve a opressão israelita no Egito, o chamado de Moisés para libertá-los, as famosas 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho. É uma narrativa poderosa, rica em simbolismos e ensinamentos espirituais. No entanto, ela também carrega um grande desafio para historiadores e arqueólogos, sua confirmação histórica. Então, onde a Estela de Merneptah se encaixa nesse quadro? A Estela de Merneptah foi descoberta em 1896 em Tebas, no Egito. Trata-se de uma inscrição comemorativa ordenada pelo faraó Merneptah, que governou no final do século XIII a.C. Ela celebra as vitórias militares de Merneptah sobre vários povos nos territórios de Canaã e arredores. Entre essas menções, destaca-se a referência a Israel. O texto diz: Israel está devastado, não tem mais sua semente. Este é o primeiro registro histórico do nome Israel, colocando-o no mapa do final da Idade do Bronze. Mas o que realmente torna essa inscrição fascinante é o fato de que ela descreve Israel não como uma cidade ou reino, mas como um povo, diferenciado dos outros grupos na região. Essa menção tem uma importância monumental. Primeiro, ela valida que um povo chamado Israel já existia há mais de 3.200 anos, aproximadamente no período que a Bíblia sugere para o Êxodo e a ocupação de Canaã. Porém, a Estela não fornece detalhes sobre como esse povo chegou lá, o que significa que ela não confirma diretamente a narrativa bíblica do Êxodo. O que sabemos é que Israel era reconhecido como um grupo distinto na região de Canaã, o que se alinha com a imagem bíblica de uma nação emergente formada a partir de eventos extraordinários. Então, a Estela de Merneptah prova a veracidade do Êxodo? Não exatamente. No entanto, isso não diminui sua relevância, especialmente para teólogos. Ela oferece uma conexão tangível entre o mundo descrito nas Escrituras e a história documentada por arqueólogos. Esta descoberta nos leva a refletir sobre a riqueza e complexidade das Escrituras. Será que o Êxodo, como descrito na Bíblia, é baseado em memórias coletivas de eventos históricos transformados ao longo do tempo? Ou será que ele combina mitos, histórias e teologia para transmitir verdades espirituais mais profundas? Independentemente da resposta, a Estela de Merneptah ajuda a cristalizar algo crucial. O povo chamado Israel não é uma invenção tardia nem meramente simbólica, mas uma entidade que já tinha importância na história antiga. Embora a Estela de Merneptah seja uma peça-chave na exploração do Êxodo, seu estudo não está isento de desafios. Interpretar inscrições antigas exige um entendimento profundo de seu contexto linguístico, político e cultural. Além disso, ela é apenas uma peça em um enorme quebra-cabeça histórico. Os estudiosos ainda debatem se o Israel mencionado na estela corresponde exatamente ao povo descrito na Bíblia. Afinal, é possível que grupos diferentes tenham adotado o mesmo nome ao longo dos séculos. Essa incerteza, no entanto, estimula um diálogo saudável entre história e teologia, desafiando-nos a ir além da literalidade. Para os estudiosos da Bíblia e para teólogos, a Estela de Merneptah é um presente raro.
Ela abre caminho para uma compreensão mais matizada das narrativas bíblicas, não como meros relatos históricos, mas como expressões de identidade e fé. Ela nos lembra que a arqueologia não precisa provar a Bíblia para ser importante. Pelo contrário, ela ajuda a construir o pano de fundo histórico contra o qual essas histórias foram escritas, permitindo-nos apreciar sua relevância espiritual e cultural. A menção de Israel como um povo nos dá pistas sobre sua formação como uma entidade distinta. Pode-se argumentar que o Êxodo simboliza um processo histórico maior, pelo qual diferentes clãs e tribos formaram uma identidade coletiva enquanto buscavam se diferenciar dos poderes vizinhos, como o Egito. Esse processo de formação de identidade certamente teria sido influenciado pela memória de eventos próprios e marcantes, como a opressão e a libertação. Nesse sentido, o Êxodo é mais do que história literária. Ele é uma declaração teológica sobre o Deus que liberta e a comunidade que se forma em torno dele. A Estela de Merneptah não responde às perguntas fundamentais sobre o Êxodo. No entanto, ela nos oferece a oportunidade de refletir sobre como a fé e a arqueologia podem caminhar lado a lado. Afinal, a espiritualidade não depende exclusivamente da confirmação material. Pelo contrário, ela floresce em meio ao mistério, à interpretação e à busca por significado. Para teólogos, isso significa olhar para artefatos como a Estela de Merneptah não como provas, mas como partes de uma história maior em que o mundo antigo e as escrituras dialogam. Ao examinarmos a Estela de Merneptah, encontramos muito mais do que um pedaço de pedra com antigas inscrições. Descobrimos uma janela para um passado em que o povo de Israel começa a emergir como uma entidade reconhecível, moldando sua identidade e fé em meio às potências do mundo antigo. Embora a Estela não confirme diretamente a narrativa do Êxodo, ela fornece evidências valiosas sobre o contexto histórico em que a história do povo de Deus foi formada. Por fim, deixamos uma pergunta: como a evidência histórica, ou sua falta, influencia sua interpretação do Êxodo? Para os teólogos, a Estela de Merneptah é um lembrete poderoso de que fé e arqueologia não estão em competição, mas em diálogo constante. O próximo passo é seu. Continuemos essa exploração, procurando entender como as peças da história e da teologia se encaixam para informar a nossa fé e enriquecer nossa apreciação pelas Escrituras Sagradas.